Então, hoje o estudo nosso é Moral Estranha, capítulo 23, Devidos por Jesus e o Amor em Família. E o tema é sugestivo porque esse capítulo 23, Moral Estranha, tem uns itens aqui interessantes. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Abandonar pai, mães e filhos. Deixar os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Não vim trazer a paz, mas a divisão. 4 itens, assim um tanto quanto difícil de, literalmente, a gente decifrar. Mas aqui nós temos o que Kardec nos trouxe, nos passou, e esse é um daqueles capítulos que não tem mensagem dos Espíritos. É só as passagens referentes a esses 4 itens e algum comentário do Kardec. De Jesus e o amor. Mas nós lembramos, então, que lá atrás, no capítulo 14, nós já estudamos honrai o vosso pai e a vossa mãe. Então, em que foi tratado piedade filial, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, o parentesco corporal e o parentesco espiritual, em que o Cristo, nas passagens do Cristo, já vem lá honrai o vosso pai e a vossa mãe, lá do Decálogo, E o Cristo, ainda mais referindo-se isso aí, deixou bem claro a importância do amor, do sentimento que a família tem justamente com a finalidade de exaltar, de levar adiante. Tanto que, na questão 775 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família. Qual seria o resultado para a sociedade do relaxamento dos laços de família? E os Espíritos foram tanto quanto breve, curto na resposta. Uma recrudescência do egoísmo. Quer dizer, resposta dos Espíritos a Kardec quanto à questão da família. Então, esse contrassenso que pode parecer nesse estudo da estranha moral, quando literalmente nós observarmos o que consta ali nos evangelhos, a gente não encontra consonância com tudo que o Cristo pregou, com o que o Cristo ensinou, com o que ele disse do amor, o que ele disse da família, e que a doutrina nos fala da importância da família. Então, é isso que a gente vai ver. Nós temos aqui bastante coisa e a gente vai pegar. Para começar, como muitas outras passagens, a gente tem que fazer aquele esforço, aquele estudo, aquela retrospectiva, para voltar no tempo, verificar, lembrar-se de quando foi que Jesus disse isso, em que meio ele viveu, qual era a moral da época, qual que eram os usos, os costumes. O Evangelho precisa disso na sua interpretação, na maioria das coisas, sobretudo aquilo que foram ditos por Jesus, de uma forma que hoje parece um tanto quanto inadequada, mas que, como nós mesmos vemos nos estudos, Kardec e outros falando, nós precisamos buscar por esse entendimento, primeiro, se Jesus realmente disse isso, se realmente ele disse aquilo, o significado que tinha aquelas palavras no tempo em que foi dito. E é isso tudo que nós trouxemos. Nós achamos aqui algumas coisas. Então diz, a estranha moral de Jesus. Sabemos que Jesus não deixou nada escrito e por isso muitas palavras atribuídas a ele não condizem com sua forma amorosa de ensinar. Mas aqueles que combatem o cristianismo em geral e o espiritismo em particular, usam esses argumentos para contestá-los. Então, para o estudo, para o entendimento, voltemos um pouco no tempo que antecedia a vinda de Jesus. Os conceitos éticos ainda não definidos, não estruturados, cresciam num contexto perverso. E enumera:
predominância do direito da força sobre a força do direito. Escravidão política, social, econômica, de credo e de raça. A família submetida ao patriarcado, soberbo e às vezes cruel. Os interesses girando em torno da posse, fosse de bens materiais ou de pessoas. Então esse era o tempo que precedeu Jesus. Por outro lado, na religião ocorriam transformações acentuadas já. O paganismo, culto a vários deuses, entrava em decadência. O sacrifício humano para aplacar a fúria divina era substituído em Israel pelo sacrifício de animais, transformados em valiosos recursos para a absolvição dos pecados e oferenda de gratidão a Deus. O discernimento e a valorização da criatura já se iniciavam, passando ela a ser vista como imagem e semelhança de Deus. Esse processo que ainda continua em nossos dias, até hoje, né, nós podemos notar, teria que superar todos os impulsos agressivos que constituem a natureza humana, vitimada pela herança animal resultante do processo evolutivo, como ser biológico, social e psicológico, ao qual ainda estamos submetidos. Mas a luta não terminou, a luta continua até hoje. Nós, espíritos imperfeitos, arrastando esses valores do passado, ainda temos muita dificuldade para a absorção dos ensinamentos do Cristo, que era o apregoado homem novo, que ainda temos a pressão do homem velho. É nesse momento em que os primeiros sinais para a aquisição da consciência individual e coletiva aparecem, que chega Jesus para auxiliar e facilitar a transição da barbárie para a civilização. Está dizendo, enumerando aqui, mostrando a situação antes do Cristo, com a chegada, como era quando Cristo chegou, né? Para mostrar a luta que ele teve que evidenciar para trazer e fazer vingar os seus postulados. Para enfrentar a sombra coletiva em que a sociedade estava mergulhada, imaginemos 2000 anos atrás. Façamos uma ideia de como pensava, agia ou eram os costumes da época. Para enfrentar a sombra coletiva em que aquela sociedade estava mergulhada e também romper com as raízes que ainda prendiam homens aos sentimentos mais agressivos, Jesus precisou trazer uma doutrina de compreensão e bondade, ternura e compaixão, que não podia ser comparada a qualquer atitude de agressividade interna, que não podia. Puxa, ruim, acho que é o óculos. Jesus precisou trazer uma doutrina de compreensão e bondade, ternura e compaixão, que não podia ser comparada a qualquer atitude de agressividade interna ou externa, fosse ela ostensiva ou disfarçada. Era preciso usar de energia e valor moral para enfrentar os desafios que surgiam com a intenção de impedir a marcha para a evolução espiritual que ele trazia. E ele não cedeu em nenhuma das diretrizes que traçou para o cumprimento de sua tarefa. Romper com as estruturas do passado, onde deveria haver supremacia da humildade sobre o orgulho, supremacia do altruísmo sobre o egoísmo, supremacia da compreensão e da bondade sobre a intolerância. Essa era, no mínimo, uma nova e estranha moral, por ser diferente de tudo o que existia e por contrariar todas as convicções prevalecentes. Façamos uma ideia
do que enfrentou o Cristo para trazer a chamada Boa Nova. É isso que esse articulista aqui colocou. De que forma ele precisava agir e diante de todos os percalços que iria e enfrentou naquela sociedade, né? Sendo firme, como ele diz, usar de energia e valor moral que ele usou, mas enfrentando uma sombra muito grande que era o ideia, os pensamentos do povo a quem ele trazia a sua mensagem. Não era fácil. Então ele precisou de muita psicologia, né, que só o seu cabedal de progresso, de evolução espiritual e de moral fez-se prevalecer. E assim foi porque ele não utilizou-se em momento algum, embora tenha aquela questão de que ele, com o chicote, expulsou os vendilhões do templo, o que nos parece também não ser uma coisa para se levar literalmente, porque ele demonstrou em todas as demais situações, né, que ele usou de energia, mas de muito amor, de moral, a sua moral. Quer mais do que a questão do apedrejamento, que ele usou, né, a sua psicologia, as suas palavras. Só dele dizer aquelas palavras, o povo se retirou e ninguém apedrejou. Em muitas outras circunstâncias, em todas as outras, ele usou apenas desse seu potencial moral, dessa sua elevada moralidade, né, daquele que já atingiu o cume dos progressos, para se fazer prevalecer. Meu Cordel, eu li uma certa ocasião uma biografia do Rui Barbosa. O Rui Barbosa tinha uma eloquência, né? Ele falava com muita facilidade. Águia de Aia. O Águia de Aia. E ele se candidatou ele foi se candidatou a presidente da República na primeira eleição, né, que houve para a República. Mas ele sabia que, na verdade, ele não ia ser eleito, porque tinha um concorrente dele, era militar, né? Floriano Peixoto. Mas assim mesmo, ele acabou aceitando por uma questão de que tinha que ter uma oposição, né? Então conta o seguinte, que quando ele falava, aí conta, por exemplo, que houve uma manifestação do estudante contra ele, fizeram uma manifestação lá em São Paulo, e aí ele apareceu, né, ele era baixinho, pequenininho, mas quando ele começava a falar, diz que a palavra dele soava como um chicote. Pessoal, sai todo mundo correndo. Então eu faço uma comparação assim, quer dizer, quando Jesus falava, quer dizer, a palavra dele tinha tanta força, isso, que deve ter sido mais ou menos como descreveram lá. Ele deve ter dado imaginemos, uma repreensão daquele pessoal, né? Foi firme. E isso deve ter soado como um chicote mesmo, né? Chicote, né? Isso é chicote do mundo. É o que nós vamos ver depois na questão da espada, né? Né? Isso significa. Ah, sim, exatamente. Mais à frente, exatamente. né? Mais à frente. Então, ele diz aqui que a moral é uma palavra da raiz latina, mores, né? Igual a costume, conduta, comportamento, modo de agir, é o conjunto sistemático de normas que orientam o homem para a realização do seu fim, essência. E na questão 629 do Livro dos Espíritos, moral é a regra, a resposta, né, da questão 629, qual a definição que pode se dar de moral? Foi o que perguntou Kardec, qual a definição que se pode dar de moral? E os Espíritos respondem, a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus, o homem se conduz bem quando faz tudo em vista o bem, quando tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então tende a Deus. Questão 629 do Livro dos Espíritos e sua
respectiva resposta. Estranho, né? Conceito moral estranho. Estranho é do verbo estranhar, achar extraordinário, oposto aos costumes, ao hábito, achar diferente do que seria natural esperar-se, fora do comum, desusado, anormal, misterioso, enigmático, né? São as definições aí do estranho. Então, estranha moral. Para usarmos o ensinamento de Jesus como recursos na separação das nossas dificuldades, precisamos estudá-los. Infelizmente, para a grande maioria de nós, essa doutrina continua a ser estranha, porque vem de encontro aos nossos interesses pessoais, aos nossos desejos e caprichos egoísticos. Não é minha praia, dizem uns. Não tenho paciência para ficar ouvindo ou lendo, dizem outros, justificando a total incapacidade de compreender e muito menos de aceitar os convites que Jesus nos faz para a transformação dos nossos sentimentos, para a libertação dos comportamentos desajustados e doentios. Mesmo entre os espíritas, essa incapacidade existe. Muitas vezes compreende-se a necessidade de mudar, mas não possuímos ainda os instrumentos íntimos para enfrentarmos a nossa realidade. É por isso que ainda precisamos dos ensinamentos de Jesus. Ele, na verdade, nos convida à terapia da renovação espiritual. Quando entendemos esse convite, perguntamos: Jesus afastará nossas cruzes? Certamente que não. Mas seus ensinamentos transformam-se em instrumentos poderosos para deixá-las mais leves. Contudo, para usarmos os ensinamentos como recursos na superação de nossas dificuldades, precisamos estudá-los a fim de compreendê-los e, compreendendo-os, refletir sobre eles para, depois, podermos vivenciá-los em plenitude. Sabemos que Jesus, como disse lá no início, não deixou ele próprio nada escrito e, por isso, muitas palavras atribuídas a ele não condizem com sua forma amorosa de ensinar, que é a questão do estudo de hoje. É possível esclarecer algumas dessas contradições, tirando algumas dúvidas. Em primeiro lugar, precisamos saber se Jesus efetivamente as pronunciou, tendo em vista nada ter deixado por escrito. Em caso afirmativo, saber qual era o significado dessas palavras na língua em que se expressava. Pois ao lermos ou estudarmos um texto antigo, não importa qual seja, não podemos usar os mesmos significados de hoje. No caso específico de Jesus, a língua hebraica não era rica e uma palavra poderia ter mais de um significado. Temos dois exemplos que podem ajudar. Dois significativos exemplos dessa questão do significado. Na Gênesis, no livro do Velho Testamento, as frases que indicam a criação do mundo podiam significar um período qualquer e o período diurno. Então, tinha dois significados. Com o passar do tempo, a tradição encarregou-se de colocar o mundo físico criado em 6 dias. Então, aquele termo que designava lá era um período de tempo ou um dia. Fez-se opção por um dia e ficou a criação em 6 dias. Quando, na realidade, diz-nos a razão que o mais conveniente, o mais acertado seria períodos de tempos. Né? Eras. Né? E a outra é do Novo Testamento, aquela que ensina que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico alcançar o reino do céu. Também a palavra tinha 2 significados, um cabo, um camelo. E se tratando de um buraco de uma agulha, o mais justo, o mais acertado talvez seria usar a palavra cabo. E acabou se traduzindo para o camelo, que não há correlação entre camelo e agulha, e ficou, e até hoje se usa isso. Mas provavelmente o significado era o cabo, porque a agulha, por mais grossa que seja, passa um barbante, né? Num cabo seria alguma coisa extraordinária. Então, aqui estão 2 significativas, bastante conhecidas, mas outras tantas deve ter. Então, aí nós entramos diretamente na questão das passagens, que é o abandono da família, né? O respeito pelos mortos e não vim trazer a paz, mas a espada.
Com questão ao abandono da família, não condiz com as ações de Jesus, é antes a sua negação, se assim nós formos literalmente entender. Temos que observar ainda a natureza particular de cada língua, a mudança do significado com o tempo e os erros dos copistas daquela época, que diz que eram analfabetos, apenas desenhavam o que estava na frente, né? O cara copiava o que estava escrito como se estivesse copiando uma figura, algumas coisas, né? Diz que era assim. Qualquer observação que houvesse sido escrita à margem do documento seria por eles copiada como se fizesse parte. Então foi assim. Isso. No capítulo 23, que é esse que nós estamos estudando, do Evangelho segundo o Espiritismo, traz 4 desses exemplos, e que devem ser compreendidos de forma figurada e não tomados ao pé da letra. Aqueles 4 que nós comentamos aqui. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, não é digno de mim. Lucas 14, versículos 25, 27 e 33. Se pensarmos na palavra odiar, dentro do significado moderno do termo, a frase não fará sentido, pois aí não encontramos a forma bondosa o que Jesus ensinava. Entretanto, se considerarmos a possibilidade de significar amar menos ou aborrecer, poderemos compreender que houve enganos na interpretação, porque na doutrina amorosa do Cristo não havia espaço para a palavra odiar como a concebemos hoje. Interessante, né? Então... Outra coisa, Jesus falava, segundo os historiadores, falava aramaico. Ali talvez mais que é um dialeto que é derivado do hebraico, mas é uma língua muito popular, ela tem um muito reduzido de palavras. Uma palavra só significa, né, mais coisa. E, na verdade, os evangelhos foram escritos em grego, quer dizer, quando Paulo pega, ele vai escrever em grego os evangelhos. Quer dizer, nem era desse calcula como é que foram as coisas, né? Assim mesmo, quer dizer, a essência ficou, né? Isso foi importante. Esse é o importante. A essência ficou. As excrescências tem que tirar. Essa questão, né, no rodapé tem uma notinha aqui, né, explicando essa questão do odiar menos, né? Não, vou ler como tá. Non odite em latim, kai ou misei em grego, não quer dizer odiar, mas amar menos. Né? O que exprime o verbo grego misei, o verbo hebreu, do qual deve ter servido Jesus, o diz ainda melhor, não significa somente odiar, mas amar menos ou não amar tanto quanto. Quer dizer, nos parece que esse seria a tradução correta, ou o sentido, né, correto para aquela questão aqui. Né? Se alguém vir a mim e não amar menos, né, e não vir a mim e não amar mais, né, ou menos, meu pai não é digno de mim, então odiar. Não era isso, com certeza, pelo menos a conotação que o termo tem hoje. Não deve ser levado. Aí era no sentido da pessoa assumir uma posição, por exemplo, a favor de Jesus, a família ser contra, e ele tomar a posição dele, mas não quer dizer que ele vai odiar, pelo contrário, né? Senão ele não pode honrar. Como é que vai honrar? A gente diz que honrar pai e mãe. Abandonar pai, mãe, esposa, filhos, fazendas para segui-lo. A ideia de abandono da família não condiz com a doutrina de Jesus, mais uma vez. É antes da sua negação. Mas se pensarmos que o ensinamento contido nessa passagem é para que aprendamos a colocar o interesse da vida futura acima da vida material, então a concordância com a essência do ensinamento. O que você falou, a essência ficou. E tem o desapego também, né, da mensagem, né? Porque a verdade é o seguinte, os apóstolos, aqueles 12 que ele escolheu, ele realmente precisava de pessoas que se dedicassem exclusivamente a isso. Então, esse pessoal ia entrar em conflito com a família, como ele entrou. Ele entrou em conflito com a família.
ele não tinha tempo, era muito rápido. Então, naquele momento, quando ele se dirigia a esse pessoal, era uma coisa. Agora, quando ele se dirigia ao povo, era outra coisa. Porque esse pessoal tinha um compromisso. Naturalmente, Jesus escolheu, não foi à toa, né? Ele escolheu, ele mesmo escolheu. Porque ele escolheu? Ele escolheu aquele que ele viu que tinha condições e realmente... altura, né? Então, é uma coisa ele falando para os apóstolos. Os apóstolos eram aqueles 12. Havia, além dos apóstolos, discípulos. Os discípulos ele tem centenas dele. E outra coisa era o povo. Quer dizer, ele fala para 3 plateias diferentes. Então, talvez, assim, no Evangelho nem sempre está claro isso. Assim, se mostra com clareza isso. Uma hora ele está falando para um, outra está falando para outro. Né? Fica claro que Jesus pretendeu nos conscientizar de que a vida futura, ou seja, a vida do espírito, é mais importante que a vida da matéria. É interessante notar que existe a necessidade de separação para o progresso. Quem poderia condenar o filho ou a filha que se separam de seus pais para se casarem? E que dizer dos filhos que deixam sua família para defenderem seu país? Quer dizer, essa questão de deixar, de separar, é muito corriqueira, é muito comum, né? Todos os dias, de sempre, de hoje, né? Os filhos já saem para estudar, depois casam, vão morar. Quer dizer, essa separação, deixar sempre por um objetivo maior, né? Que era o caso, né, da correlação que ele fazia entre deixar as coisas do mundo físico, né, para valorizar as coisas do mundo espiritual. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 54, diz, referindo-se a essa passagem, que abandonar é renunciar. É uma renúncia pessoal. Exemplifica dizendo que, se teus pais não procuram a intimidade do Cristo, renuncia à felicidade de vê-los comungar contigo o divino banquete da Boa Nova e ajuda teus pais. Lembra ele que renúncia com Jesus não quer dizer abandono, mas expressa devotamento, pois ele próprio, Jesus, né, esquecido por muitos, renegado às agonias da negação, sentindo as angústias do amor não amado, não se afastou do convívio dos seus discípulos. Volta e diz confiante, eis que estareis convosco até o fim dos séculos. Na questão do abandonar o pai e a mãe aqui, o Emmanuel diz, né, você não precisa, o pai, a mãe ou a família, né, naquela questão de, se não bate as ideias, você não precisa, você continua amando, você continua ajudando, né, sem necessariamente querer que isso se torne uma realidade no prevalecência do seu ponto de vista, das suas ideias. É o respeito, né, a todo pensamento, ao livre pensamento. Todos os grandes mestres humanidades tiveram que fazer isso. Tiveram que fazer isso. O Buda começou com o Buda, né? Ele deixou a família, ele teve um filho, né? Já tinha um filho de 1 ano, quando ele deixou. Era uma missão que ele tinha. Para seguir, né? Só que não foi assim, quando a pessoa era... por isso que a questão é não levar o pé da letra, né? Não levar... O Cristo advertiu, né, que a letra mata, o espírito vivifica, né? Tanto é que o Emmanuel foi renunciar. Né? Renunciar momentaneamente, temporariamente, porque nós sabemos que, no fim, tudo vai se convergir. Mais à frente, ele fala da questão do respeito pelos mortos. Não deve se prender à matéria, mas se realiza pela lembrança do espírito ausente. Então, segundo Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60, ele diz, deixe que os mortos enterrem seus mortos e você vá e anuncie o reino de Deus. Difícil imaginar que Jesus censurasse o filho que queria cumprir sua obrigação de piedade filial. Qual o sentido desse ensinamento? Respeito pelos mortos não pode ficar circunscrito à matéria, a verdadeira vida e a vida do espírito livre do corpo físico. O sofrimento pela perda não nos permite perceber que o tempo para o cumprimento da encarnação encerrou-se
Prisioneiro que cumpre pena não é solto. Prisioneiro que não cumpre pena é solto. Fica claro nessa passagem que o respeito pelos mortos não deve se prender à matéria, mas se realiza pela lembrança do espírito ausente. Nem sempre esse é o sentimento que nos anima, né? Na perda de um ente querido, a gente fica chorando a ausência, a presença física e tudo mais, quando Jesus com certeza queria dizer que nessa questão nós devemos prender ao pensamento, ao espírito, esse ser imortal que prevalece, que continua existindo, que é um prisioneiro que ganha liberdade, né? Essa é a ideia que nós temos hoje, que a doutrina nos passa. O espírito foi criado livre no mundo espiritual. A passagem, a reencarnação, a vida terrena, no caso nosso específico, é apenas um momento, um instante na vida do espírito que por si só anseia por essa liberdade, aonde ele não está mais restrito aos limites da matéria. Essa é a condição do espírito. Se por um lado a lei da conservação nos impele à manutenção da vida do corpo físico, por outro o espírito anseia pela liberdade. Por isso que ele diz aqui que se o prisioneiro que cumpre pena não é solto, né? Enquanto nós estamos aqui, nós estamos cumprindo uma pena. Nós não podemos ser soltos, né? Porque nós ainda tem importância para nós esta prisão. E depois ele diz que o prisioneiro que não cumpre pena é solto. Quer dizer, terminou o tempo de cadeia, né, de prisão, o que acontece? Alvará de soltura. Né? Isso acontece conosco. Cada um que vai, cada um que não, exceto aqueles que deliberadamente buscam, né, pela morte física, né, aqueles que as circunstâncias nos levam ao desencarne, na realidade é o alvará de soltura que nós estamos recebendo. Mas a gente nem sempre pensa assim e fica choramingando por valores de ordens materiais, esquecendo-se da prevalecência dos valores espirituais. Essa é o entendimento com a questão aí de não deixar os mortos enterrar os seus mortos. Né? Jesus não estava querendo dizer que nós não devemos ter com os mortos o mesmo cuidado que se precisa ter. Mas não podemos... Depois, se você for levar o pesadelo, como é que os mortos vão enterrar os mortos? Não tem como, né? Não tem como, Não tem como. Então, aí tem uma alegoria, né? Justamente. Precisa ser entendido, né? Por isso que ele falou a questão do estudo, né? Esse articulista que eu estou lendo, ele lá atrás ele falou muito do estudo. O que é estudar? Né? Entendendo, e para nós, dentro do conceito que a doutrina nos passa, a gente estuda levando em consideração esses valores da doutrina espírita, né? Imortalidade da alma, reencarnação, e a gente então aí se encontra com certeza um pouco mais embasado para entender essas alegorias, né? Que é mortos, enterrar os mortos. Né? Se o vivo já tem dificuldade, imaginemos os mortos. Eu pensava assim, que os mortos, deixe que os mortos enterrem os mortos, né? Porque na desencarnação, quem nos ajuda são os desencarnados, né? Então não é por isso? Mas são duas situações, né? Porque existe a morte. Existem as equipes de socorro que vêm e tal, e ajuda na retirada de espírito. Tem todo o acolhimento. Então, eu levava por esse lado aí. Os mortos que ele fala são os mortos espiritualmente mortos. Ah, tá. Vamos dizer, são os ignorantes, aqueles que não conhecem nada sobre o espírito, aqueles que estão ligados à vida material, que se preocupam só com isso. Né? Sei. Então, mas isso aí é uma metáfora que ele está usando, porque na verdade a frase se imortalizou, né? Os mortos terram os mortos. Mas no fundo, é claro que Jesus não poderia ter feito isso, não podemos traduzir literalmente isso aí, interpretar literalmente.
esse indivíduo tem a obrigação de fazer lá o sepultamento do seu pai. Isso é uma obrigação, não é uma escolha, isso é uma obrigação dele. É uma obrigação dele, né? De ir lá e fazer isso. Não tem dúvida nenhuma. Agora, o que ele fala gera esse sentido moral, né? Espiritual. Aqui, então, nessa outra página aqui, tem o Espírito Emmanuel, comentando o texto evangélico, diz-nos que Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse os cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres. Ele não disse isso. E sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto um morto é alguém que se ausenta da vida. Nesta lição, ele fala dos transfugas da evolução, dos que mergulham em sepulcros de ouros, de vício, de amargura e de ilusão, os verdadeiros mortos para os atributos da evolução espiritual. Conclui dizendo: se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura, na relação das tuas obras de caridade. Mas em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Fonte Viva, livro Fonte Viva, do Emmanuel, né? Fonte Viva, psicografia do Chico, lição 143, ajuda, acorde e ajuda. Quer dizer, o Emmanuel fez aqui uma colocação importante, né? Entre morte e cadáver. Cadáver é o que sobrou, né? E o morto, na realidade, somos nós, aqueles que nos encontramos aí desviados, equivocados na vida, né? Então são esses que vão encarregar do morto. Aqueles que estiverem melhor vão cuidar de outros valores mais superiores. Mas enterrar o cadáver faz parte daí da necessidade, da obrigação, né? Ou se enterra, ou se queima, ou se faz alguma coisa. Isso tem que ser feito. Então aqui está uma colocação, né, de mortos. Porque nós somos mortos vivos, né? São os transfugas, os vírus mortos. Aí ele termina com não vim trazer a paz, mas a espada. Tem a passagem de Lucas, capítulo 12, 49 e 53, também Mateus, capítulo 10, versículo 35 e 36. Ensinamento. Ele se refere aí ao resultado que adviria do estabelecimento de sua doutrina. Joana de Ângeles diz-nos que a estranha moral de Jesus veio como uma espada para separar a mentira da verdade, a posse violenta da conquista honrosa. Nos lares veio para derrubar as construções rígidas do egoísmo, do patriarcado sombrio, do orgulho de clã e de raça. Que a espada veio ferir fortemente a ignorância, o orgulho, os preconceitos de cada novo adepto, com lutas íntimas pela não aceitação por parte dos entes mais queridos da nova escolha feita. Então, quanto significado não tem essa espada que Jesus veio trazer? E no próprio seio da família, ela se manifesta. Justamente quando, né, alguém aderindo aos seus ensinamentos encontra a contrariedade daqueles que não os aceitam. Exemplo disso foi Paulo de Tarso, que era juiz do Sinédrio, né? Rejeitado pela família e tido como louco pelos antigos companheiros da tribuna. É assim que o Paulo de Tarso, né, passou a serviço depois da famosa passagem das portas de Damasco. A doutrina de Jesus não trouxe mesmo a paz, pois surgiam opositores ferrenhos ontem e hoje, tais os detentores do poder, os exploradores da credulidade geral, os usurpadores de bens e de recursos, os perseguidores dos ideais de elevação humana dentro dos próprios lares. Entretanto, os maiores opositores estão no íntimo de cada um de nós. São os mais difíceis, pois é necessária a espada da decisão para superá-los e deles nos libertarmos.
né? Veja o alcance dessa espada que Jesus disse veio trazer, né? E o nosso articulista faz uma colocação até do seu uso pessoal, individual, para separar em nós, para nos ajudar a separar, né, as nossas imperfeições. É verdade que Jesus separou pais e filhos, cônjuges, irmãos, por fazer oposição àqueles que se entregaram às transformações morais, mas também os transformou em ponte para tocar outros corações pelos exemplos que dão ainda hoje. Aqueles que passaram por esses problemas, né, junto à família, por aderirem aos ensinamentos cristãos, são aqueles que fizeram-se de elo de ligação para a propagação da doutrina dos Cristos. São os vanguardeiros de ontem e de hoje. Concluindo, a nova estranha moral minava as bases do status quo dos poderosos, como ainda hoje. Morto Jesus, morta a ideia, mas Jesus sabe que a paz virá, que a fraternidade se consolidará através da fé esclarecida. Nós temos a nossa doutrina da fé raciocinada. Por isso, prometeu e cumpriu, enviando-nos o Consolador, o Espiritismo, para nos ensinar o que ele não pôde fazê-lo antes, por causa do nosso pouco entendimento, e para nos lembrar daquilo que já havia nos ensinado e que, por causa do nosso egoísmo e orgulhos, esquecemos. Tem mais um minutinho, que nós temos duas questõezinhas nesse livro Consolador do Emmanuel. Questão 304, o último assunto que nós vimos aqui. Qual o espírito dessas letras? Não cuideis de vir trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Emmanuel, né? Chico Xavier, Emmanuel. Todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que desabrocharam, são quase sempre fortes e incisivos. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do homem, mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. E a lição sublime do Cristo, ainda e sempre pode ser conhecida como, entre aspas, a espada. Mesmo como a espada, né, entre aspas, renovadora, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela ignorância e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. Então, Emmanuel faz esta colocação interessante do uso da espada para que nós possamos, como diz aqui, extirpando os velhos inimigos do nosso coração. São as nossas imperfeições. E na questão 305, a afirmativa do Mestre. Porque eu vim pôr em disenção o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Como deve ser compreendida em espírito e verdade? Ainda aqui, temos de considerar a feição antiga do hebraico, com a sua maneira vigorosa de expressão. Seria absurdo admitir que o Senhor viesse estabelecer a perturbação no sagrado instituto da família humana. Mas nas suas elevadas expressões afetivas, mas sim que os seus ensinamentos consoladores seriam o fermento divino das opiniões, estabelecendo os movimentos naturais das ideias renovadoras, fazendo luz no íntimo de cada um pelo próprio esforço para a felicidade de todos os corações. Jesus sabia
de que aquilo que ele estava trazendo ia criar esse clima, né? Essa disenção, essa rixa, no contexto das próprias famílias. E foi o que aconteceu, é o que acontece ainda, mas tudo tem o objetivo de que a verdade prevalecerá. O Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por mim. Porque ele sabia que o que ele trazia, o que ele trouxe, o que ele nos legou, tem esse poder. Toda renovação traz alguma perturbação. Eu me lembro do Elis aqui sentado e volta e meia referindo-se, fazendo aquela colocação de que experimenta reformar a casa morando dentro. Só quem fez isso sabe do problema, né? Da dificuldade, da perturbação que gera para uma melhora futura. Então, toda reforma, é o que o Cristo veio fazer, traz as devidas consequências momentâneas. Mas tudo com a finalidade. Por isso que ele disse, né, que ele veio trazer a espada. Porque ele sabia que o que ele estava ensinando contrariava muitos interesses até então vigentes e que por isso sofreria consequências daqueles que eram contra, mas que irá prevalecer. Então, nós temos aí o nosso estudo do capítulo 23, moral estranha. Que de estranha não tem nada, né? Parece-nos. Mas, como disse o articulista que nós utilizamos para o nosso estudo, nada que a gente não possa chegar aos ensinamentos profundos se buscarmos, sobretudo, o que a doutrina espírita nos ensina, nos ajudou. Ele próprio, Cristo, disse que enviaria a chave, né, o Consolador, aquilo que nos daria a chave para o entendimento do que ele havia dito sobre o véu da alegoria, né, e ajudaria-nos ainda a relembrar o que ele já tinha dito, mas nós tínhamos esquecido. E nós estamos aí justamente nessa busca de relembrar o que ele nos ensinou e entender aquilo que não ficou devidamente compreendido por nossas próprias dificuldades de entendimento. Hoje, não só nós espíritas, mas todo homem, a sociedade, né, a humanidade, está em condições de melhor entender o significado de tudo e, consequentemente, também, principalmente, o que Jesus nos deixou